para mim, editora de áudio, por favor. Muito bem, 18 horas e 16 minutos, 6 horas e 16 minutos da tarde dessa sexta-feira, direto ao ponto, em horário nobre, em horário diferente. Você que está acostumado com a programação da TV Votorantim, o programa direto ao ponto diariamente, da 1h30 até as 2h30 da tarde, temos hoje a grata satisfação de apresentar esse programa especial, onde nós recebemos dois ilustres personagens da política nacional, ícones, verdadeiros ícones da política desse país. Marta Suplicy e o deputado Arlindo Quinaglia. Sejam muito bem-vindos à TV Votorantim. Eu agradeço muito, inclusive, essa mudança aí no horário que foi feita por nossa causa. E estamos muito contentes. Olha, já são 6h15 da tarde, a gente sabe que o dia a dia de vocês foi meio corrido, que vocês já passaram por Porto Feliz, já passaram por Piedade, agora chegaram aqui em Votorantim, já fizeram uma passeata na cidade, estiveram próximos da população. Queria saber como é que foi a passagem lá por Porto Feliz, Marta, e também por Piedade. Olha, teve uma coisa que foi geral, é um carinho da população. Eu já fiz muita campanha e nunca vi a população tão receptiva. Eu acho que isso tem a ver com o governo Lula, com os benefícios que a população hoje está usufruindo, e que isso também deriva para os candidatos do PT. Então, isso foi muito gostoso de sentir. Agora, também uma coisa marcante, que não foi só em Porto Feliz, Piedade ou Votorantim, mas em todas as regiões que eu tenho passado, é uma reclamação na questão da saúde. O povo está reclamando muito da saúde. E aí nós sabemos um pouco até por quê. Em todo o Brasil, o governo Lula distribui as ambulâncias, que são o SAMU. Depois Arlindo, que é médico, foi presidente do Congresso e está muito também próximo dessa questão, vai também colocar. E o governo paulista, o governo, não ajuda nos convênios que tem. Eu agora tive recentemente numa cidade chamada Hortolândia, perto de Campinas, um grande centro ambulatorial construído pelo governo, pela União. O prefeito arca com 25% do custeio para manter. A União já fez, né? E quem tem que arcar com os outros 25% seria o governo. Quer dizer, o prefeito arca com 25%, o governo com 25%. O governo não arca. Então, o que acontece? Uma cidade menor, ela fica com receio, porque ela pede um ambulatório, o Lula leva o ambulatório, e o governo do Estado não faz nada. Não é assim, Arlindo? Isso. Na verdade, a Marta, nesta passagem aqui na região, tem uma característica que atenua, mas não resolve, porque são 3 prefeituras administradas pelo PT. E aqui em Votorantim, a cidade inteira sabe o tanto que o Pivetta tem trabalhado em todas as áreas. Agora, se não há a mão forte do governo do Estado, porque os orçamentos municipais gastam muito na área da saúde. Então, era necessário, inclusive, ter havido a regulamentação da emenda 29, que nós fizemos na Câmara. Negociamos também com a oposição em cima da CPMF. Chegou no Senado. A oposição derrubou a CPMF e isso resultou na perda de 40 bilhões de reais para a área da saúde. Então, ninguém conseguiu trazer maior prejuízo para a saúde do que a oposição ao governo federal, no momento em que retira 40 bilhões de reais. E é isso que a Marta disse, com referência ao esforço de se conjugar os 3 níveis de poder, União, Estado e municípios. Agora, quando o Estado, digamos, até pelo poder econômico que o Estado de São Paulo tem, de certa maneira, ou objetivamente, não se esforça tanto quanto o município, esse exemplo que ela deu. E aí vou dar um outro exemplo. Veja, o governo federal implantou o Centro de Especialidade Odontológica, né? O CELS, que é diferente do CELS que a Marta fez. A Marta fez o CELS, que é a Escola de Inclusão Social, Belas,
do ponto de vista da concepção, mas era na área da educação. O Lula fez, o governo Lula, a União, ao Centro de Especialidade Odontológica. Bom, todo mundo viu, né? Isso em dado momento apareceu em todas as TVs brasileiras, que nós temos pelo menos 20 milhões de brasileiros que não têm um dente na boca. Então, jovens que não conseguem nem sorrir porque ficam envergonhados, ou seja, então nas várias áreas, então o SAMU, né, que é um atendimento de urgência, emergência. Então, são iniciativas do governo federal que nós gostaríamos que houvesse uma integração no governo do estado, e isso não tem ocorrido. Olha, Marta, eu recebi aqui o Aloysio Mercadante e essa mesma temática, a questão da saúde, que é um problema grave no nosso país. Infelizmente, o governo Lula não conseguiu resolver toda a problemática da área da saúde. Eu gostaria de saber que, enquanto senadora, o que a senhora propõe para melhorar, para resolver a questão? Claro que existe todos os planejamentos do tratamento preventivo. Isso, a longo prazo, vai funcionar muito bem. Em qualquer lugar do mundo isso funciona. Mas como é que se tira hoje o paciente da fila, o paciente que está com dor, como é que se tira ele da fila do pronto atendimento, do pronto-socorro, do posto de saúde? Olha, eu fui prefeita de São Paulo e a saúde sempre é um grande desafio. Mas eu acredito que a saúde no estado de São Paulo, eu não tinha ideia, percorrendo agora o estado, estou tendo, como está ruim. E isso tem a ver com o governo do estado. Acho que o Carlindo colocou muito bem. O governo do estado de São Paulo não aporta, não se beneficia do que o governo Lula está fazendo para o Brasil inteiro. Então, eu acho que nós temos uma solução primeira, que é eleger um governo afim e que faça uma boa parceria. Eu, como senadora, quero ser parceira do governo do estado de São Paulo. Quero trazer aporte aonde puder ajudar. O senador, ele trabalha diferente do deputado, ele trabalha para trazer recursos para o estado e debate as grandes questões nacionais. E eu acho que eu estou com uma bagagem hoje para poder fazê-lo. Vou ter como bandeira principal a diminuição da pobreza. E aí inclui tanta coisa, desde você garantir às pessoas uma educação melhor, mas também saneamento, né? Eu estive, por exemplo, em Porto Feliz, o prefeito estava me contando que lá saneamento está total. E isso o governo Lula, PAC, que trouxe. Aí fui para Piedade. O prefeito disse que lá ainda não tem, mas está na fila do PAC. A grande problemática lá em Piedade é a questão do saneamento. É saneamento. Mas já está na fila do PAC para ser feito. Então, o que a gente viu foi um Brasil que mudou, um Brasil que agora tem planejamento. Chegou em Porto Feliz, não chegou ainda em Piedade, mas vai chegar, porque está planejado. Por isso que a gente está brincando tanto que o Lula mudou de nome. Agora o nome dele é Dilma. Por quê? Porque está tudo organizado, planejado por essa mulher que ajudou a fazer esse grande investimento em infraestrutura no Brasil. E nós estamos lutando muito para que a gente consiga eleger essa primeira presidenta, mas uma presidenta que, além de mulher e ter essa visão feminina, que eu acho que também vai agregar bastante coisa num Brasil que já está tão diferente, ela vai ter esse toque, vai ter esse ângulo para os que sofrem mais, para os idosos, para os doentes, né? Eu tenho muita esperança, porque a situação que eu vi hoje de demanda de gente doente, falando, senhoras principalmente, né, é uma coisa que realmente aflige muito. Eu, como senadora, quero ajudar e vou ajudar. Eu quero convidar você que está em casa a participar dessa entrevista, ligando para o telefone 3247-1010, 3247-1010, a equipe de produção vai atender, vai passar a sua pergunta para a gente transmitir aqui a candidata ao Senado, Marta Suplicy, e também ao deputado. Deputado, o senhor é intimamente ligado à área de saúde. Sim. Né? Deu grande prioridade também à Seguridade Social, participou intensamente da reforma da Previdência, integrou a CPI da fabricação de medicamentos. Isso. Quais são as suas prioridades para o Estado de São Paulo nesse momento? Bem, o deputado federal, ele trabalha os temas nacionais e, evidentemente, sendo eleito por São Paulo, nós temos que pensar também no Estado de São Paulo. Veja, então, aí nós temos que fazer lutas. Por exemplo, a Marta fez referência, digamos, aos programas de saneamento, que tem a ver com o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que tem procurado resolver e tem resolvido muitos problemas de infraestrutura. Na área da saúde, o que foi feito de forma emergencial, que foi a sua pergunta?
as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Bom, então, uma das nossas bandeiras como deputado é, em cada favela, primeiro vamos trabalhar para acabar com a favela, mas onde houver pobreza e lá precisar de uma unidade de pronto atendimento, nós temos que lutar para que tenha. De que forma? 2, mobilizando a sociedade, aqui paulista, trabalhando no bairro junto com os agentes políticos daquele bairro e viabilizando também recursos no plano federal para ajudar cada município. É claro, nós temos 645 municípios do estado. Há níveis e níveis de orçamento, de problemas e tal. Mas UPA é uma alternativa. Agora, nós não podemos deixar de investir em centros de saúde, porque senão você, digamos, estimula as pessoas procurarem permanentemente ou pronto-socorro ou a própria UPA, porque a UPA vem para aliviar pronto-socorro, mas tem uma questão cultural. E você bem disse, a longo prazo, ou pelo menos a médio prazo, nós temos que trabalhar na prevenção. Então, eu acho que tem 2 questões que são decisivas. Recursos para a saúde, e a Marta já abordou, e a outra diz respeito a um tratamento adequado aos profissionais de saúde. Não é possível um médico do estado de São Paulo ter um dos piores salários do Brasil, em torno de R$2.000, assim como o professor, assim como o delegado de polícia, assim como o PM. Então, e aí tem uma, digamos, não é o deputado federal ou até mesmo a senadora que resolve isoladamente, é uma questão de concepção. Porque quem entende que o Estado deve distribuir renda aplicando em saneamento básico, como a Marta já disse, ou em saúde, também ela disse, ou em educação, ela deu exemplo quando ela foi prefeita, e assim vai, é o que nós defendemos. Então, no nosso mandato, então, por exemplo, teve lei, esta lei agora de combate à violência no estádio, eu apresentei em 1995. É uma forma de você, ao prevenir e combater a violência, você também está defendendo a saúde. E assim sucessivamente. Eu queria saber se, por essa passagem por Piedade, Porto Feliz, vocês receberam reclamações acerca das rodovias, das estradas aqui dessas regiões. Não, especificamente não. Eu recebi de saúde, foi a única coisa que eu ouvi. E tem sido assim, olha, não foi só aqui nas cidades que eu visitei. Aliás, foi pior ainda em São Vicente e Praia Grande. Uhum. Lá foi geral, eu não conseguia andar na rua de gente falando da questão da saúde. Então, me impressionou, porque são prefeitos de diferentes partidos e o que eu percebi é que a falta de presença do Estado, o Estado de São Paulo, ali presente. Então, fiquei chocada. Lá em Piedade, é que nem todo mundo, porque a Marta, ela tem um fôlego impressionante, então, às vezes não dá tempo de todo mundo falar. E a Marta, as pessoas, ela dá muita atenção, e eu ficava, às vezes, um pouco lá em Piedade, o pessoal reclamou, algumas pessoas, com referência à estrada vicinal, né? Até porque, como tem produção agrícola, o pessoal não consegue escoar adequadamente. Exatamente. E aí, pela pergunta, provavelmente tem reclamação. Você já ouviu falar isso que eu estou te falando? Sim, não consegue escoar a produção. Não consegue, e aí afeta a economia do município. Então, eu fiquei conversando com o pessoal da área ali, então o pessoal já me falou isso. Bom, a gente está recebendo perguntas dos nossos telespectadores e eu quero começar a passar para os nossos ilustres entrevistados. Paulo, do Condomínio Esplanada, muito boa noite, obrigado pela sua ligação. Ele diz o seguinte: Marta, você está liderando a disputa ao Senado, você acredita em pesquisa? Olha, eu acho que sempre é um retrato do momento. Eu acho ótimo estar na frente, mas estou trabalhando loucamente, porque estar na frente não significa que vai ficar na frente e ganhar. Então, eu fico feliz, porque acho que eu estou bastante tempo na vida pública, é um reconhecimento, mas não significa muita coisa, não. O Ricardo, do Jardim Toledo. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui na TV Votorantim. Lembrando, o telefone 3247-1010, você que está em casa pode ligar e fazer a sua pergunta. Marta, o fato de Aloysio Mercadante fazer campanha ao lado de outro candidato, o caso Netinho de Paula, cria algum mal-estar, algum mal-entendido? Você se incomoda com isso? Não, porque, olha,
O Netinho e o Aloísio, eles podem fazer campanha e eles falam no meu nome. Hoje eu fiz campanha o dia inteiro, sozinha, com os 2 prefeitos. Então não foi bem sozinha, foi muito bem acompanhada, né? Com o Jeremias e com o prefeito de Porto Feliz. Então, eu sou sempre recebida pelos nossos prefeitos. E tenho já um conhecimento da população que me permite multiplicar. Então, eu falo do Mercadante, eu falo da Dilma, eu falo do Netinho e falo dos nossos candidatos. E tenho sempre acompanhada também dos deputados que estão junto. E agora nós estamos achando que o Suplicy também tem que ir sozinho. Ele tem que ir com o vice. Que o vice do Mercadante, o Coca Ferraz, não é tão conhecido, mas o Suplicy é. Então, ele também tem que ir, porque ele agrega. Então, na nossa chapa, a gente tem uma vantagem que é boa, né? Porque nós temos, os candidatos são muito fortes e agregam e podem ir sozinhos, que eles são reconhecidos pela população. Um abraço também para o prefeito de Porto Feliz, é o Cláudio Maffei? É o Maffei, que é muito legal. Uma pergunta da Regina Santos, do Residencial Sunset. Só posso contar uma coisa com o Maffei que foi muito engraçado. Conte. A gente fez a rua, e aí o Maffei é muito dado e tal. E aí só tinha aluno do Maffei, né? Meu ex-aluno. Aí chegamos em uns lugares assim, meu colega. Falei, mas como que é essa cidade? É composta de ex-aluno e de colega de escola Maffei. Mas foi uma receptividade, um calor, ele é muito bem avaliado lá. Foi muito bom. Também e aqui, depois daquela marcha que ele fez, para evitar colocar presídio. Exatamente. Ele evitou. Conseguiu evitar. Ele está com problema no pé, mas tudo bem. Ele conseguiu evitar um presídio numa cidade que teria uma desvantagem enorme, porque é um lugar lindo, né, de potencial turístico. Mas que tem sérios problemas na área de segurança hoje, né? Sim. Aquela região. A Regina Santos, Regina, boa noite. Ela é do Residencial Sunset, aqui na região do Parque Bela Vista. Uma pergunta ao doutor Arlindo. Como é que o senhor poderá contribuir com Votorantim após eleito? Eu prefiro dizer de que maneira eu venho contribuindo. Vem contribuindo. Eu queria exatamente entrar na questão das emendas que o senhor trouxe para o município. Talvez com certeza eu não vou conseguir relatar todas, mas pelo menos 2, porque eu perguntei há pouco e me reavivar a memória. Mas através do nosso mandato, nós conseguimos, junto ao governo federal, 2 milhões de reais para recapear várias ruas da cidade, avenidas, e nós também viabilizamos cerca de 3 milhões de reais para a reurbanização da praça. E temos várias outras emendas. Então, o que eu pretendo fazer, se for reeleito, continuar trabalhando junto com o prefeito Pivetta, que tem feito aqui uma grande gestão, esse é o compromisso com a cidade, né? Então, tem mais coisas, mas para não errar, eu não vou dizer. Na verdade, essa emenda é a revitalização da entrada principal do município, não só da praça, né? Toda a entrada do município de Votorantim vai ser alterada graças à emenda que o senhor trouxe para o município, né? Isso. Também a duplicação da rodovia João Leme dos Santos. Isso. Que é uma importante via de acesso à Piedade, é isso, né, Bruna? Isso. Piedade, Salto Pirapora. Ok, obrigado. Reginaldo do Sunset. O Sunset em peso está assistindo a programação. Estou gostando da entrevista, muito obrigado. E surpreso por ver Marta Suplicy em nosso município. Gostaria de saber como ela se sente na nossa cidade. Olha, é gozado você falar isso, né, Regina? Eu me senti muito bem, porque fazia muito... Reginaldo, eu achei que era Regina. Reginaldo. Porque fazia muito tempo que eu não vinha para o interior e a gente até imagina que as pessoas esquecem da gente. Mas a acolhida tem sido muito grande, uma ótima receptividade e eu espero poder ser uma senadora muito boa para o meu estado. Acho que esse tempo todo eu acumulei uma bagagem importante que dá uma qualificação para poder atuar, porque essa é a função do senador, né, defender o Estado de São Paulo e as grandes questões nacionais. E obrigada pela recepção que o povo me deu aqui. A senhora conhece as necessidades do município de Votorantim? Olha, pelo que eu li, né, porque estou chegando aqui,
eu senti que a cidade perdeu, não é mais a cidade do cimento, e o que eu tenho pensado é que nós não dá para a gente pensar Votorantim, ou Porto Feliz, ou mesmo Sorocaba, sem pensar o futuro. E essa tem sido a minha posição. Nós estamos aqui na região, que é a maior região administrativa do estado de São Paulo. E é uma região forte, mas desigual. Nós temos que planejar. E eu gosto de planejar as coisas. Acho que a gente tem que pensar 50 anos para frente. Porque, Regis, daqui 50 anos, o que nós estamos falando ou vivendo não vai ter mais nada a ver com a realidade. Com esse mundo novo, com a internet, vão mudar as relações de trabalho, as relações afetivas, as pessoas... A gente vai viver diferente, não dá mais. Esses centros urbanos gigantescos também, que estão cheios de pessoas que não dá mais também para acolher e ter uma vida com tanta poluição e tudo mais, nós temos que planejar. Eu acho que aqui nós temos uma força extraordinária em Sorocaba, uma grande força em Votorantim, uma vocação diferente em Porto Feliz, e é engraçado que na cidade, eu notei isso também, muitas vezes as pessoas falavam para o prefeito, temos que buscar a indústria, quando é que a indústria vem? É como se a indústria fosse um milagre que fosse acontecer na cidade, né? E não necessariamente é a indústria. E nós temos que fazer os estudos regionais para ver a vocação toda da região e ver como é que a gente pode alavancar a região. Não necessariamente com indústrias, ou se for indústrias, pensar que indústrias aqui nós podemos alavancar, que já estejam coordenadas com o que está em volta e que possam trazer um desenvolvimento. Eu passei na frente do lugar que vai ser a Toyota, né? Ali, eu acho que é logo depois de Piedade. Sorocaba? Não, é Piedade, Sorocaba. Ali é Sorocaba. Ali já é Sorocaba. E o prefeito de Porto Feliz... Não, Sorocaba para Porto Feliz, exatamente. Mas ele estava me contando, Jeremias estava me contando, que ele está em entendimentos por uma fábrica japonesa que vai produzir peças para essa Toyota. Isso vai ser muito bom. E ele foi competente nessa busca, né? Agora, nós temos que pensar... a região como um todo e planejar daqui 50 anos, porque não necessariamente o mundo vai estar assim. E nós temos que ter esses estudos que nos permitam fazer essa alavancagem. Eu gosto de fazer isso, de pensar isso. Nós temos nos Estados Unidos algumas universidades americanas que fazem muito isso. Eles chamam de think tank, tanques pensadores, onde eles só pensam os Estados Unidos daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos e planejam o desenvolvimento. Eu gostaria de, no Senado, poder pensar coisas desse tipo para o meu estado. Já que falou em educação, os Centros Educacionais Unificados, o CELCO, desenvolvimento integrado de crianças e jovens, polo de desenvolvimento da própria comunidade, polo de inovação de experiências educacionais. A senhora, como senadora, pretende ampliar isso, pelo menos para cidades onde os prefeitos sejam do Partido dos Trabalhadores? Olha, e sabe que isso já está sendo ampliado até espontaneamente. Eu fui inaugurar um CEL em Osasco, do mesmo tipo de São Paulo. Fui ver um inaugurado em Guarulhos, que vai fazer mais 9. E fui ver... Isso eu não fui ver, mas o Marinho, que é o prefeito de São Bernardo, vai fazer 5. Essas são cidades muito ricas, então elas podem fazer no perfil de São Paulo, com aquela infraestrutura gigantesca. Mas fui numa cidade do interior, que não foi o prefeito, foi o secretário de Educação, me mostrou um terreno bom, onde ele tinha podido agregar uma piscina, e onde ele agregou um teatro, e virou um CEL. E aí eu perguntei agora para o Maffei, que é o prefeito de Porto Feliz, mas falei, Maffei, me conta uma coisa, dá para fazer CEL aqui? Como é em relação ao teu orçamento e tudo? Ele falou, eu não teria recurso para manter um CEL. Um CEL custa R$700 mil. Mas ele falou, mas eu posso melhorar as minhas escolas para serem um CEL. E é isso que a gente tem que fazer, porque o importante no CEL não é aquele prédio gigantesco, lindo, né? Aquilo é bom, porque a gente faz nas favelas, ele cria autoestima, mostra que existe outro tipo de vida. Mas no interior as pessoas também vivem com uma melhor qualidade. Então a gente pode levar o conceito. Qual é o conceito? É dar uma janela de oportunidade para a criança que não tem acesso
a um filme, não tem acesso a um teatro, não vai aprender a nadar numa piscina, não tem acesso a aprender um instrumento e que ela possa ter acesso a tudo isso, que vai colocá-la no mundo digital também. Então, o CEL, e o Maffei me lembrava, ele falava, o que seria muito importante é eu ter boas bibliotecas, ter o centro de digitação telecom, que não é telecom, como é que chama o nosso centro? Telecentro, que é o nosso centro que a gente fez em todos os CELs, que é um centro de informática aberto à comunidade, que pode ir lá aprender, ter aula e abrir para a família no final de semana. Então, a família vai no final de semana, usufrui tudo aquilo, ela vê um cinema. Às vezes a cidade não tem cinema, mas o CEL tem um cinema e a família pode ir no cinema. Então, esse conceito, que é um conceito que agrega e que dá oportunidade, a gente vai aprendendo, conversando, né? Uhum. Eu percebi que isso é que eu vou ter que fazer para ajudar e trazer o recurso para os prefeitos que se interessarem, que tiverem cidades que não são tão poderosas quanto uma Guarulhos. Eu queria até observar, Marta, mais do que o nome, a concepção já pegou. O próprio PROINFA, que é o Programa de Infância do Governo Federal, hoje destina verbas para os municípios e que são escolas que lembram, digamos, enquanto concepção, o CEL. Quer dizer, e aí a Marta, ela inclusive foi cotada em dado momento para ser ministra da Educação exatamente pela repercussão que deu o trabalho na área da educação na cidade de São Paulo, antes de ser ministra do Turismo. Então, a ideia, digamos, esta, por exemplo, de final de semana, abrir a escola para a comunidade, ter anfiteatro, estimular a cultura. Então, dá para fazer um trabalho integrado. E aí a Marta, como senadora, podendo potencializar, inclusive, recursos do governo federal e negociando com o prefeito, eu creio que dá uma somatória e tanto, né? Dá. E tem que ser feito de forma suprapartidária, tudo isso, né? Okay. Eu acho que a gente não é senadora só pelo PT. Para ganhar a eleição, eu tenho que ter os votos do PT e tenho que ampliar o segundo voto. São votos para 2 senadores. Eu espero poder ter o seu primeiro voto ou o seu segundo voto, se você gostar mais de outra pessoa para o Senado. Deputado, eu tenho uma pergunta para o senhor que diz respeito à questão da proximidade dos candidatos com as suas regiões. É uma coisa que não tem acontecido mais. O senhor, por exemplo, não é aqui da região, mas trouxe emendas para o município. A gente tem outros deputados que também o fizeram. E temos, por outro lado, deputados que são aqui da região e não trouxeram tantas emendas para a cidade. Por que isso tem acontecido? Por que os deputados estão aparecendo nos municípios que não são historicamente da sua região? Olha, primeiro, no meu caso, não é um fenômeno recente, porque eu sempre fiz política geral, né? Porque eu acredito na política geral. Eu vou dar um exemplo. Em outras épocas, havia muitos padres, por exemplo, italianos, padres holandeses, que iam para vários municípios dos interiores do Brasil. Não é porque ele era holandês ou italiano que ele deixava de ser padre. Ou em outras religiões. Eu estou usando porque isso era mais presente. Uma coisa meio missionária isso. Né? Claro, missionários. Quer dizer, por quê? Trazendo agora para o mundo da política. Ninguém vota com o endereço. Fala assim, olha, eu voto a favor ou contra a reforma da Previdência porque eu sou de São Paulo. Não. Você vota a favor ou contra a reforma da Previdência porque você defende determinadas teses. Ou seja, é a minha concepção. É por isso que, inclusive, eu sou contra o voto distrital. Percebe? Porque a função do deputado é nacional e, às vezes, de temas internacionais. Porque lá você, ainda mais no Senado, você aprova ou não convênios, acordos internacionais. Pois bem, agora, por que a gente, então, intensifica? Vamos falar do meu caso de intensifica. Aqui em Votorantim, ou em Salto, ou em Porto Feliz, né? Nessas cidades todas. Porque são prefeituras administradas pelo PT e onde, evidentemente, nós nos sentimos, digamos, na obrigação de procurar contribuir. Mas ajudamos muitas cidades de outros partidos, governadas por outros partidos. Então, depende da circunstância. Falando mais objetivamente ainda, eu fui líder da bancada do PT 1 ano.
Fui líder do governo Lula 2 anos. E, em seguida, fui por 2 anos presidente da Câmara. No meu caso, evidentemente que tem essa particularidade. Então, falando claro, às vezes a gente consegue mais do que outros também. Por, enfim, influência, digamos, de capacidade de articular. Eu não quero julgar outros parlamentares, eu respondo por aquilo que eu fiz. Felizmente, eu acho que dei conta de fazer um bom mandato. Tem muito vereador aqui da nossa cidade, do nosso município, que vai lá pedir para o senhor as coisas, não? O senhor recebe visita de vereadores? Recebo visita de todo mundo, dos vereadores, mas especialmente do prefeito Pivetta. Do Pivetta. O Pivetta é jogo duro, do ponto de vista de ir lá. Mas eu estou falando, parece brincadeira, mas o Pivetta, hoje, inclusive, ele está em Brasília, exatamente à busca de recursos. Mas, sabe, uma das coisas que o senador Mercadante, que agora é candidato ao governo do Estado, fez e que eu quero manter, ele fez um gabinete que é tido como a embaixada dos prefeitos, de todos os partidos, porque acolhe. Às vezes o prefeito é prefeito de uma cidade de 7 mil habitantes, 10 mil habitantes. Ele chega em Brasília, ele não sabe para onde ele vai. Aí o gabinete do senador por São Paulo está à disposição, está a serviço dos prefeitos do Estado. Eu quero manter isso. E quero acrescentar uma coisa, além do que no Ministério do Turismo eu aprendi. Muitas prefeituras pequeninhas, elas não têm condição de fazer um projeto que dê para aprovar. Então, o gabinete do senador tem que ter uma pequena equipe que pense o projeto que o prefeito leva, porque a ideia tem que ser do prefeito, e ajude a pôr nos termos que possa ser feito como emenda ou ser levado a um ministério. Então, isso eu aprendi como ministra, e o exemplo do Mercadante, colocando o gabinete dele como disponível para os prefeitos, eu pretendo seguir acrescentando essa equipe para ajudar nos projetos. Olha, eu quero convidar você que está em casa, a gente tem mais algum tempinho aqui com os nossos entrevistados, com os nossos convidados. Você pode participar dessa entrevista ligando para o telefone 3247-1010. 3247-1010, aqui no Canal 10, TV Votorantim, está aí na sua tela. A Sandra, do Parque Bela Vista. Sandra, muito obrigado pela sua ligação. Ela pergunta para a candidata Marta o que é que a senhora acha do Estatuto do Nascituro e quando vai entrar em vigor, sendo que ele garante a vida intrauterina. É melhor, talvez, eu falar, porque isso está sendo debatido na Câmara dos Deputados. Pois não, fale você. Eu vou primeiro explicar um pouco aí. Na verdade, tem uma grande polêmica aí. Isso é uma iniciativa de deputados que tem, digamos, uma militância religiosa, eu diria, mais intensa do que a maioria. E a ideia do Estatuto do Nascituro tem muito a ver com a discussão referente ao aborto ou não aborto. Eles querem tirar o direito da mulher que hoje tem o direito de abortar em caso de estupro. Veja, como ainda não foi votado em plenário, eu estou apenas mencionando aquilo que tem conduzido, digamos, a polêmica. Portanto, este é o tema. Então, o Estatuto do Nascituro é basicamente o seguinte. Já respondo, Uma vez tendo a gravidez, existe a vida e em nenhuma hipótese... Não, agora eu entendi. Agora, falar, mas eu acho que a questão também é com relação à descriminalização do aborto. Não, eu acho que não. Isso aí que ela perguntou é outra coisa. Não, inclusive, eu apontei isso numa contradição. Quando o pessoal, eu imagino que você vai dizer, em parte, eu imagino, veja, a lei hoje, se a mulher for estuprada ou se a vida da mulher estiver em risco, a lei garante o aborto. Então, quando chegou nesse nível, como na proposta inicial, nem isso o pessoal permitia, dizendo, olha, uma vez tendo a vida não pode autorizar, aí deram uma recuada e nesse nível, então, se admite. O que, na minha opinião... Se admite o quê? Que se faça o aborto. Se houve estupro, conforme a lei, e se coloca em risco... Então, não entendi. O que eles querem que seja diferente do que existe hoje na lei?
Não, no início não poderia haver aborto em nenhuma hipótese. E agora, o que eles querem? Não, ainda não foi votado. Estou dizendo, está em votação, votou na Comissão de Seguridade Social, mas não foi votado ainda em plenário. Então, não é um projeto... então, quando a pergunta fala do Estatuto do Nascituro... Olha, eu achei uma confusão, mas deixa eu dizer, deixa eu se explicar. tiver essa Ele pergunta, dá direito, Sandra, ele dá direito. eu ele acho dá retrocesso, intrauterina. nós não vamos admitir. Eu acho que foi uma conquista muito grande, que nós demoramos muito tempo para ter, e é absolutamente impensável que tenhamos esse retrocesso. Em caso de estupro, em caso que a mulher corra risco de vida, nós temos esse direito como brasileiras. Foi conquistado e é um direito da mulher brasileira. Muito bem. É um tema bastante polêmico, mas é que a gente tem que entender todos os lados. Eu acho que a candidata ao Senado, ela foi clara na opinião dela, que eu acho que é exatamente o que a telespectadora queria saber. Deixa eu fazer um comentário. Pois não. Quando nós discutimos na Câmara e no Senado a pesquisa com célula-tronco, ali também houve, digamos, uma polêmica, porque muitas pessoas doentes no mundo inteiro têm, na pesquisa com célula-tronco, a sua esperança na ciência. E ali, qual que foi a polêmica? Quando começa a vida? Essa questão. O advogado-geral da União, hoje, ministro, à época, José Antônio Dias Toffoli, à época, advogado-geral da União, hoje, ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem irmão, padre, pai e mãe religiosos, porque sou amigo da família, ele deu o parecer seguinte: ninguém pode ter certeza do início da vida, se é no momento da nidação ou não. É por isso que, de fato, é uma polêmica e isso vai ser conduzido lá com toda a cautela. O Gilberto do Jardim Clarice, a gente já está encerrando aqui por conta da agenda da candidata. Ele diz, não posso dizer isso aqui, mas posso passar para ela depois, por uma questão de respeito aos outros candidatos. Gostaria de saber como está o seu relacionamento com a Dilma. É bom. Eu conheci a Dilma como ministra, né? E aí tivemos uma certa convivência. Agora eu estou convivendo mais no sentido que a gente está fazendo campanha junto. Então, você vai conhecendo mais a pessoa. E o que eu mais gostei dela foi que nas ocasiões onde não tinha ninguém observando, não era para ninguém ver, né? Eu percebi uma preocupação dela muito grande com a infância, com criança. E uma clareza que ela vai fazer creche, que esse PAC 2 tem creche para o Brasil inteiro e que ela vai cuidar da educação. Para mim, eu acho que o Brasil não dá um salto se a gente não puser muito recurso na educação, pagar melhor os nossos professores, a formação dos nossos professores e tivermos aulas e possibilidades dessas crianças passarem de ano aprendendo, com teste, com boletim, com possibilidades concretas de aprendizagem. Agora, aí, para isso, tem que investir na educação e na formação, principalmente no salário do professor. E isso foi o que eu mais gostei da intimidade com ela até agora. Também por perceber uma pessoa muito determinada, né, que sabe dizer não com muita firmeza. E isso, Regis, se mulher não sabe dizer não, esquece. Fazem picadinho de você. Então, nisso dela eu gosto, né? E gosto também, uma coisa que eu observei, ela é muito amiga de amigos dela, que estão, às vezes, em situação mais difícil, e que, às vezes, a gente vai na rua, tal, de repente, aparecem umas pessoas e falam, Dilma, e ela reconhece pessoas de 20 anos, 30 anos atrás, ela é muito carinhosa com essas pessoas. Isso eu também gostei, achei que deu um aspecto bacana dela, e acho que ela vai ser uma boa presidenta. O Ariovaldo do Tivoli, infelizmente a última pergunta que eu vou fazer dos telespectadores, ele quer saber se o seu ex-marido Suplicy está te acompanhando na campanha. Ele diz que é fã do senador e também te admira muito. Ele está. Agora eu estou fazendo uma programação para ele a semana que vem. Falei, Eduardo, agora você vai comigo um pouquinho também. Né? E muita gente... Sabe, Regis, que é engraçado isso? Uma das coisas que mais perguntam nas cidades é como vai ser você com o Suplicy lá. Falei, gente, vai ser ótimo. Graças a Deus o Suplicy tem 4 anos, né? Eu vou chegar lá, vou ser uma grande parceira e a gente se dá bem. Eu não sei, para ver que os casamentos não se dão bem quando as pessoas se separam, né? A gente, graças a Deus, tem 3 filhos, o Supla, o André e o João, e se dá muito bem, não sendo marido e mulher.
O Supla que esteve aqui em Votorantim, acho que menos de um mês, participando do projeto TV Cela, eu não sei se você conhece, é realizado na Cadeia Pública Feminina de Votorantim, é um programa de televisão que está sendo formatado e que é apresentado pelas detentas, pelas educandas lá. Ele ficou muito impressionado. E ele exibiu no programa dele, no The Brothers, lá junto com o João. Sabe uma coisa? É uma coisa de família isso? Eu ia dizer, pai e mãe servem para alguma coisa. Como é que se cria a consciência necessária para que toda a população possa ter esse tipo de preocupação com as questões sociais? Não sei, eu Quais acho... os mecanismos? Não, eu nem acho que eu e o Eduardo acertamos tanto nisso. Eu acho que também pelo trabalho muito intenso fora de casa na política, por eles terem também recebido muita crítica por causa do pai ou por causa da mãe. O pai porque era do PT, agora o PT está bem na fita, mas ser do PT desde a fundação, como Arlindo e eu somos, e o Suplicy, a gente era muito hostilizado. Eles iam em escolas privadas, as pessoas hostilizavam. Depois eu fiz o TV Mulher, falava de sexualidade, também era difícil para eles. Então, eu acho que eles até se afastaram um pouco. Agora, não adianta, sendo meu filho do Eduardo, eles têm uma consciência, têm um respeito pelo ser humano. Eu acho que se você for me perguntar, a coisa melhor que a gente deu foi a ética e o respeito ao outro. Isso os três têm. E foi pelo menos isso a gente conseguiu. Muito bem, eu vou lhe fazer a mesma pergunta que eu fiz ao netinho de Paula. Sei. Quando ele se despediu na entrevista que ele me deu há uma semana, junto com o Mercadante. Votorantim pode contar com Marta Suplicy se for eleita senadora? Pode sim. Eu vou ser uma boa senadora por São Paulo. E quero ser o braço direito da Dilma, uma senadora poderosa que vai poder trazer recursos para o meu estado. Deputado, Votorantim pode continuar contando com o senhor, caso eleito, claro reeleito, né? Não, claro que pode e será um imenso prazer, porque, como já comentamos anteriormente, temos dado a nossa contribuição e é com imensa alegria que a gente vê o resultado, o crescimento da cidade de Votorantim nos últimos anos. Desde tratamento de água, de esgoto, a cidade se embelezando e você, inclusive, comentou, e a Marta também, a industrialização de Votorantim é inevitável, né? Aqui é uma região que se desenvolve, então será com imenso prazer. Então, boa sorte aos dois candidatos. Obrigada. Agradeço muito a participação de vocês aqui na TV Votorantim, no Canal 10. A visita, agradeço em nome da população de nossa cidade, a visita aqui ao município. E voltem sempre. E volte como senadora também, caso seja eleita, viu? Obrigado por ter vindo. Obrigada, Regis. Serei e voltarei. Obrigado, viu? Você vai ser testemunha. Ok. Muito bem, gente. Agradeço a participação de vocês que telefonaram para a gente no 3247-1010. O Direto ao Ponto volta amanhã, segunda-feira, no seu horário normal, à 1h30 da tarde. Fique com Deus, um excelente final de semana para você. Muito obrigado pela audiência e até lá. Descritos na notificação.